Estamos começando mais um Contraponto e essa semana nós vamos discutir sobre a 19ª parada do orgulho LGBT. Vai ser a 19ª parada em Belo Horizonte, evento que vem acontecendo no mundo inteiro. Outro dia a gente teve um evento muito interessante que aconteceu no Canadá com a participação do primeiro-ministro do Canadá, que vem se destacando aí na política mundial por respeito à diversidade, e ele participou da parada de orgulho LGBT no Canadá. E a gente fica na expectativa aqui que dia que o Brasil vai ter um governo que respeite toda a diversidade, todos os direitos da diversidade, seja como direito individual, seja como direito coletivo, e principalmente depois do que a gente viveu, esse golpe de Estado, esse governo interino que está aí, que é um governo só de homens brancos, machistas, muitos homofóbicos, que infelizmente está governando hoje o país. Mas isso, com certeza, isso vai passar, e o que mostra é uma reação, na verdade, a um período de conquistas de direitos muito importante no mundo inteiro e no Brasil, com o avanço do reconhecimento do direito da população LGBTI, assim como o direito de outros grupos, da diversidade étnica e etc. Bom, nós temos hoje, para conversar sobre esse assunto, o Gilberto Santos. O Gilberto Santos é coordenador da 19ª Parada do Orgulho LGBT em Belo Horizonte e ele é da diretoria do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, o CELUS. Seja bem-vindo, Gilberto. Tudo bom? Ok, obrigado. Tudo bom? Olha, é um prazer recebê-lo aqui. Queria, nós estamos aí, Belo Horizonte já tem 19 paradas. Fala um pouco assim, das experiências, você está coordenando essa parada, qual que é a expectativa, onde que vai ocorrer, como é que está aí a expectativa para essa parada, Gilberto? Sim, estamos na 19ª edição da Parada do Orgulho LGBT, que acontece agora no domingo, dia 17, na Praça da Estação. A partir das 12 horas, teremos várias atrações da cidade de Belo Horizonte, vários convidados do meio LGBT, vários artistas do meio LGBT, que estarão lá brilhantando a nossa parada. E a parada LGBT de Belo Horizonte é uma parada extremamente política. O nosso objetivo não é simplesmente colocar uma parada na rua como um bloco de carnaval. O objetivo da parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte é realmente trazer a reflexão política sobre toda a conjuntura que nós temos vivido, sobre a conjuntura que a população LGBT ela vem passando e enfrentando. E esse ano a gente traz um tema muito relevante, porque ele dialoga com toda a conjuntura política que nós passamos no momento, onde temos sofrido vários retrocessos, uma tentativa de vários retrocessos de políticas públicas que foram conquistadas pelo movimento, pela população LGBT, e a gente passa por um momento de retrocesso. Então, o tema da 19ª Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte é democracia e gênero não nos apaguem com a política. Por que não nos apaguem com a política? Porque o que nós temos visto hoje são bancadas políticas muito fundamentalistas que têm tentado apagar as conquistas que o público LGBT tem tido. A questão do uso do nome social, a questão do casamento, a questão do direito de ir e vir da população LGBT, a criminalização da homofobia, que a gente vem lutando por isso há muito tempo e não consegue avançar, Essa pauta ela nunca avança significativamente e nós temos visto a quantidade de números de assassinatos que tem acontecido na população LGBT. Então, o que nós temos buscado quando pensamos em colocar uma parada na rua é justamente para mostrar para a sociedade, para os nossos governantes, que nós estamos aqui, o público LGBT ele está aqui, os transexuais, as transexuais, as travestis, elas estão aí e a gente precisa de direito, de proteção, como qualquer outro cidadão. Uhum. Pois é, Gilberto, a gente tem debatido aqui no nosso programa já esse tema algumas vezes, recebendo outras lideranças, como você, uma importante liderança do movimento,
e debater e lembrar ao telespectador, né, que nós estamos falando de uma ruptura com a lógica de uma heteronormatividade. Né? Ou seja, se a pessoa nasce com um determinado sexo, ela tem que se vestir, se comportar de determinada maneira e tem que desejar de determinada maneira. Isso é uma imposição cultural, né? Isso é uma violência cultural. E no mundo inteiro, a gente tem tido lutas importantes no sentido de respeito a essa diversidade de gênero e da diversidade dessa relação, né, entre sexo, desejo e gênero, que são construções culturais. E a parada, ela é muito importante, né, porque ela é uma festa, mas, como você disse, ela é uma festa política, né, e que visa colocar e se manifestar contra o momento que a gente está vivendo de retrocesso no país. Mas eu acho, Gilberto, não sei qual é a sua sensação, a sua opinião, mas que esse momento vai passar, né? Eu acho que aparece mais assim como um grito de desespero dos conservadores, né, que querem andar para trás, mas não tem como você negar essas conquistas, né, e nem a realidade. Né? Um projeto como o Estatuto da Família que está aí não vai impedir que as pessoas continuem sendo felizes, buscando a felicidade, desejando, vivendo, né, fazendo amor da maneira como querem. Como é que você vê isso? A respeito do Estatuto da Família, qual que é a posição do Celos? Como é que tem sido essa luta aí de vocês? Quando nós paramos para pensar sobre esse estatuto, é um retrocesso e uma agressão ao público LGBT. Eu, por exemplo, sou casado há 2 anos e tenho uma família. Meu casamento, ele constitui uma família. E quando a gente pensa nesse estatuto que está sendo, que tentam colocar a goela abaixo da sociedade, é uma agressão para a gente. Eu me casei no registro civil como qualquer outra pessoa e eu tenho os meus direitos, eu pago as minhas contas, pago os impostos, que são impostos por todo o sistema, como qualquer outra pessoa. Então, por que eu não posso constituir uma família com uma pessoa do mesmo sexo? O que as pessoas confundem muito é essa pseudo-ilusão aí de que o gay ele é promíscuo e é só uma questão sexual, quando na verdade não. O gay ele é uma pessoa comum, a transexual, a travesti, são pessoas comuns que têm sentimentos. Quando se pensa em constituir uma família, é constituição de uma família, não significa que é uma constituição de um ato sexual. E é o que as pessoas confundem e colocam querem colocar essas regras normativas, heteronormativas aí, como se somente o casamento de um homem e de uma mulher fosse o correto e 2 homens não podem se relacionar. Mas quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de pessoas. Então, pessoas, elas têm sentimentos. Então, não justifica, não é a órgão sexual de um ou de outro que vai determinar isso. É um homem com uma mulher que pode ter um sentimento. Na verdade, não é. E quando tentam colocar criar um estatuto para virar uma determinante na sociedade, é uma agressão muito grande contra o público LGBT, que também são cidadãos de direitos e pagam impostos, são pessoas como qualquer uma outra. Não temos diferença, isenção de algum tipo de imposto, a gente tem que trabalhar, tem que estudar para ser alguém, então não justifica essa exclusão, não justifica criar uma norma destruindo os desejos e direitos de outra pessoa. Nós não queremos ser privilegiados em momento nenhum na sociedade ou ter direitos a mais que qualquer outra pessoa. O que nós queremos é simplesmente nosso direito de ir e vir, de construir uma família. De ser feliz, né? De ser feliz, na verdade. Pois simplesmente. Isso aí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco, né, continuando essa discussão e falar um pouco sobre o tema da parada desse ano. Já voltamos.
Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Gabi não foi para a praia de ressaca, amanheceu. Bebeu, só perdeu as ondas e o paquera que era seu. Passou mal o dia inteiro, dessa vez ela aprendeu. Viu aí? Bebeu, perdeu. Curta a adolescência sem beber. Ministério da Justiça, Governo Federal. O importante é ser uma criança nota 10. Se é uma criança nota 10, é só tirar boas notas. Mas não é só isso. Também é respeitar os amigos. Não ficar nas ruas. Não trabalhar ainda. Ficar longe das drogas. Brincar, praticar esportes. E você, quer ter uma atitude nota 10? Doe agora! Olá, estamos de volta com o programa Contraponto e hoje estamos entrevistando o Gilberto Santos. Gilberto Santos é coordenador da 19ª Parada do Orgulho LGBT, que vai ocorrer em Belo Horizonte no domingo, e também membro da diretoria do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais. Olha, o tema desse ano, né, da parada, vai ser democracia, respeitar a identidade de gênero, não nos apaguem com a política. Nós comentamos no primeiro bloco que são várias as identidades de gênero. Né? A gente não sabe, já li a respeito, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, são mais de 40 identidades de gênero, não saberia dizer, né? E qual é toda essa diversidade que é importante de ser respeitada. Mas diga para o telespectador assim, o que é hoje, nessa parada, há uma preocupação especial com a questão do transgênero, da transexualidade. O que seria esses conceitos assim? Explica rapidamente para nós o que é o trans. Sim, o tema desse ano da parada, ele vem dialogar com uma realidade que nós temos percebido e tem sido gritante na sociedade. Uma pessoa que se assume homossexual, ela já sofre todos os preconceitos dentro de casa, dentro da sociedade, com amigos, familiares. Então já existe um preconceito por uma pessoa se assumir homossexual. E quando uma pessoa ela se identifica no processo de transexualização, o que seria a transexualidade? Uma pessoa em um corpo determinado biologicamente como corpo masculino, mas psicologicamente aquela pessoa ela se reconhece com o sexo oposto. Grosseiramente falando, um homem, ele está num corpo de um homem com uma genitália masculina, mas psicologicamente ele se identifica com o sexo feminino. Ele se sente uma mulher. E esse processo de transexualização, essa mudança, essa aceitação de si mesmo, ela é um processo muito difícil para ser dialogado dentro da sociedade, na família. E se uma pessoa ela sofre o preconceito assumindo uma orientação sexual diferente, já é difícil, imagina uma pessoa passar por todo esse processo dentro da sociedade. E o que nós temos visto no dia a dia é a intolerância que as pessoas têm quando se encontra uma travesti na rua, quando se encontra um transexual na rua e dá aquela olhada e fica assim, não, mas é um homem, é uma mulher, e começam as piadinhas, as chacotas. Não existe um respeito. E o que a gente vê hoje são muitas mortes acontecendo por causa dessa intolerância. E o motivo da gente trazer na parada esse tema para dialogar com o tema da transexualidade
é porque no meio político a gente vê muito isso acontecendo. Estamos passando por um processo aí de discussão do Plano Nacional de Educação, e existe uma tentativa de apagar esse grupo que está dentro das escolas, que estão inseridos na sociedade, uma tentativa de apagar com esse público. Quando se fala do uso do nome social, muitas instituições não querem usar o nome social. Então, uma pessoa ela é colocada numa situação vexatória, ela não consegue concluir os estudos porque é uma mulher e, de repente, é colocado numa sala de aula com o nome masculino, porque foi o registro daquela pessoa, foi no nome masculino, e a pessoa não se identifica com aquela realidade, e toda vez que tem uma chamada na sala de aula, é chamado aquele nome masculino, aquela pessoa ela não consegue permanecer, concluir seus estudos, então logo ela vai ser excluída e vai ser marginalizada. Isso acontece, isso repete no atendimento à saúde, no atendimento em órgãos públicos, em todo lugar que essa pessoa vai. Então, por isso a necessidade de a gente discutir sobre isso, porque a gente vê hoje em dia a discriminação, antes era só a homofobia, hoje a gente vê a LGBTfobia, porque são várias fobias aí que impedem aquele indivíduo que é um cidadão, seja ele transexual, transgênero, de ter o direito de ir e vir e de ser respeitado, até mesmo por um chamamento do nome. Se ele se identifica com aquela identidade de gênero, ele deve ser respeitado por aquela identidade que ele se identifica. E a sociedade não respeita e quer fazer com que ele seja engolido, na verdade, pelo sistema. E é por isso que o tema ele traz, não nos apaguem com a política, porque o que a gente vê hoje é a política tentando mascarar isso, tentando apagar essas pessoas que existem. Nós estamos aqui, nós existimos, os transexuais, eles existem, estão aí, e é uma situação que deve ser discutida, deve ser respeitada, mas o que não pode acontecer é o que nós temos visto aí, a criação de estatutos, de mudança de legislação, para que isso fique apagado da sociedade, da política, quando na verdade não vão nos apagar, querendo ou não, nós estamos aí. Isso aí, resistindo e depois voltar a conquistar ainda mais direitos, né? Eu acho importante isso. Você comentou aí a questão da discussão sobre o plano de educação, né? E tem um projeto de lei horroroso, a gente também nós já debatemos aqui no nosso programa, né? Que é esse projeto de lei que chama Escola Sem Partido. Né, que quer proibir o professor, né, de falar, de dar opiniões, de dar uma educação, um ensino crítico. E dentro dessa escola sem partido vem essa discussão aí do que eles estão chamando de ideologia de gênero. Né? Mas, na verdade, eu acho que é importante o telespectador, né, lembrar disso, que essa heteronormatividade ela é ideológica, ela é uma invenção cultural. Né? Ou seja, a diversidade é que é vamos dizer assim, é que é a regra, né? Ou seja, a diversidade dos desejos, das formas de amar, de ser, etc., que é o bom, né? E essa coisa, querer colocar as pessoas dentro de caixinhas e tudo, é uma violência imensa, né? Como você disse. Olha, como é que você está, assim, a expectativa de presença na parada de domingo, assim, em termos de número de pessoas? Você tem, em São Paulo, muita gente, né? São Paulo chegou a 1 milhão de pessoas, é muita gente. Sim. Como é que é a expectativa? Como é que foram os outros anos em Belo Horizonte, em termos de presença, de mobilização, e qual que é a expectativa aí para essa parada agora de domingo? Bom, nós estamos vendo que a parada, ela tem, nesse 19º ano, agora já é uma parada maior de idade. A gente brinca que conquistamos a maioridade no ano passado, na 18ª. E a gente tem visto um crescimento muito grande de público. A expectativa é de ocupar a praça com pelo menos 20 mil pessoas e depois ocupando as ruas de Belo Horizonte, que esse número ele cresce Sim, muito. Muitas adesões, né? Exatamente, porque no trajeto, no percurso até o encerramento da parada, porque ela acontece numa concentração na Praça da Estação, a partir das 12 horas, com
com apresentação de shows, com falas políticas, com fala de militantes. E às 16 horas, a parada ela sai com um trio elétrico. Esse ano teremos 2 trios, ela sai ocupando as ruas de Belo Horizonte e chamando a população para refletir sobre a atual conjuntura. Então, nesse trajeto aí, a tendência é aumentar bastante mesmo. Nesses 19 anos de parada, a gente tem visto que cada ano aumenta-se o número, até porque as pessoas elas têm refletido mais e as pessoas, como muitos falam, as pessoas elas têm saído do armário. Então, esse sair do armário é uma situação que já passou da hora da sociedade sair mesmo do armário. E é o que tem acontecido, as pessoas elas têm saído, têm vindo para as ruas mesmo, não para um carnaval fora de época, que não é o objetivo, mas as pessoas elas têm vindo para levantar a bandeira e falar assim, eu estou aqui, eu sou um cidadão, eu tenho direitos e por isso o número ele tem aumentado, porque as pessoas elas têm tomado consciência, o público LGBT não tem mais se calado como era antigamente. Então, as pessoas tomando consciência desses direitos e deveres, nós temos ocupado as ruas e o número ele só tem crescido. Pois é, Júlio. Olha, chegamos, infelizmente, ao final do nosso programa. Passou rápido demais. Eu acho que um importantíssimo esclarecimento, né, que você deu aos nossos telespectadores. E aí, vamos convidar todo mundo, né, para participar no domingo da parada. Né? Eu vou lá, com certeza também, tá junto, né, nessa luta. E é importante a gente, até queria deixar um recado aqui para o telespectador, votar nos candidatos LGBT para vereadoras, né, para a gente ocupar a Câmara, depois nós temos que ocupar a Assembleia, ocupar a Câmara Federal, né, e transformar esse país num país de diversidade, respeito à diversidade, né, que isso é que é bonito, e não um país da intolerância, né, como infelizmente no momento a gente vai vivendo, mas eu tenho certeza que esse é um momento passageiro. Sim, com certeza, e é o que nós costumamos falar. Nada de nós sem nós. Então, se nós temos que lutar pela política, nós precisamos estar lá dentro. Então, o voto consciente ele é muito importante para que nós possamos avançar nas nossas pautas mesmo. Isso aí. Muito obrigado, viu? E até o nosso próximo programa.